Meu filho não me respeita. Como devo proceder? Olá, pais e mães que estão encarando o desafio com os filhos, né, de não conseguir terem, né, suas instruções atendidas. E aí, vamos conversar sobre isso? Essa pergunta é a primeira pergunta, inclusive, aqui do livro da Cris Poli, e ela começa respondendo o seguinte: mude o seu comportamento. Seu filho não está nem aí para sua autoridade, mude o seu comportamento. Daqui já dá para entender um pouco o que a Cris utiliza, né, nas suas abordagens, que é a análise do comportamento aplicado, que é a minha área de conhecimento. E ela usa outras abordagens também, que eu não é o foco aqui da gente discutir isso, mas eu estou me baseando nela aqui para que a gente possa começar a responder essa pergunta. Então ela começa dizendo o seguinte: em vez de você ser autoritário e arrogante, de impor isso através da força, da gritaria, de bater, que é muito comum, né? Acho que é muito comum hoje a gente ter, né, filhos aí que são criados através dessa atitude de punição. Muitas vezes eu lembro que minha mãe queria me bater, eu pegava e muitas vezes eu conseguia fugir, outras vezes não. Então a gente aprendeu assim, então como a gente foi criado assim, a gente reproduz porque a gente acha que é o certo. Porém, nem sempre isso funciona, a maioria das vezes não funciona. Então, ela propõe uma mudança aí. De vez de você agir dessa forma, você agir com atitudes firmes, seguras e com convicção. E também, com isso, o amor, né? Então, você pode ser amável e ser firme. Você pode ser amável e agir com convicção. Então, quando a criança vê um adulto com autoridade legítima, ela não vai ter problemas em obedecer, em respeitar. Então, ela diz isso. E a dificuldade existe quando os pais, em vez de serem pessoas que têm autoridade, eles são autoritários. E aí ela coloca que isso é diferente. Você ser autoridade é diferente de você ser autoritário. A gente pode até levar isso para a política, né? Regimes autoritários aí. E uma vez que uma pessoa tem autoridade, ela tem o direito de mandar, de fazer obedecer, porque ela conquistou isso, né? Ela tem o prestígio, ela pode falar. E aí ela paga aqui a resposta no livro, e eu pensei em trazer um exemplo, né? Como que a gente pode fazer isso. Isso funciona até com qualquer criança, tanto típica ou atípica, né? Com crianças autistas e tal. Eu lembro até de um exemplo de uma menina que me ajuda aqui na limpeza aqui em casa. Ela estava com problema porque ela começou a namorar. E aí ela tem um filho, e esse filho ficou com ciúme do namorado. E toda vez que via o namorado, ela batia no namorado, tinha um comportamento inadequado, gritava. Então ela me falou: o que eu posso fazer? Porque todas as vezes ela tinha conversado, tinha tentado outras coisas e não estava resolvendo. Uma das coisas que eu pensei foi, primeiro, ele vê, né, o namorado dela como algo bom, ter um reforço positivo quando vê. Então uma das coisas que eu pensei é que ele pudesse propor ao filho dela coisas que o agradassem, né, te desse prazer. Não só, a gente geralmente já pensa já em presentes, guloseimas e tal. Tudo bem, levar um biscoito e tal, mas você pode também fazer coisas que a criança gosta. Por exemplo, levar para brincar, para passear, para dar uma volta de bicicleta. Aqui tem um poliesportivo onde que tem um balanço e tal, e pode propor isso. Então eu falei com ela: olha, ele tem que ver ele como uma figura positiva, um reforço positivo. A gente fala na análise de comportamento, essa linguagem um pouco mais técnica. Então, algo bom. E aí, a partir desse momento, ele não vai ter tanta aversão. Então, ele vai ver como algo legal. E também ter, né, alguns comportamentos quando a criança age de maneira inadequada. Então, também é muito comum os pais, quando a criança age de maneira inadequada, os pais reforçarem isso sem ao menos perceber. Uma das coisas que é muito comum, quando o filho age de maneira indisciplinada, grita, o que geralmente a maioria dos pais faz é falar que ele não pode, não faz isso, que não sei o que, é assim que ela fazia, né? Quando o filho bate, não bate não, que não sei o que. O que logo eu vi de cara quando ela contou essa história? Quando a gente faz isso, a gente acaba dando atenção à criança, e é isso que ela queria. Geralmente esses comportamentos inadequados, geralmente eles bifurcam em duas situações. Eu não vou ficar aqui porque existem outras, a minha ideia não é muito falar de teoria, mas ou é para fugir de alguma coisa, ou é para querer atenção, né, para obter atenção. E nesse caso, ficou muito nítido para mim. É claro que tem que fazer uma avaliação, e daqui a pouco alguém vai falar: não, tem que avaliar, que não sei o quê, mas eu tô aqui para apagar incêndio, então para
para ajudar quem precisa. Então, pareceu que era logo atenção, porque ela começou a namorar e tal, teve que dividir a atenção com o namorado, então a criança logo se comportou dessa maneira para ter atenção. E quando a gente faz, né, e age dessa maneira, mesmo que falando com ele de maneira de correção, que ele não pode fazer, que não é assim, a criança está ganhando atenção. Ela está tendo ali adultos voltados para ela. A gente chama até de atenção negativa, e isso muitas vezes é o reforçador de algumas crianças. Eu já observei algumas crianças, né, no meu trabalho com crianças autistas e tal, de algumas crianças apanharem e saírem rindo, né? Os pais irem atrás dela, dando chinelada, e elas começarem a sorrir. Então isso era reforçador para elas. E nesse caso não foi diferente. Então a gente precisa mudar o nosso comportamento. E aí o que eu falei com ela? Olha, quando ele fazer assim, a fonte dele de reforço não é a atenção. O que a gente faz é cortar essa fonte de reforço dele. E aí não dá atenção quando ele fizer isso. Então, se ele veio bater, fazer comportamento adequado, não sai de perto, só se protege, não deixa ele bater também, não deixa ele bater. Vocês, né, não dão atenção, né, age de maneira neutra, não precisa gritar, não precisa mudar a face, não, nada disso, continua normalmente, como se nada tivesse acontecendo, mas não deixa ele continuar. E aí, assim faz. É claro que o ideal é que a gente evite, haja antes disso acontecer. E aí, é claro que aí precisa de uma análise um pouco melhor do caso para que a gente possa interferir, porque aí a gente age no antecedente, né? É uma intervenção baseada no antecedente, que é uma técnica também de intervenção que é super poderosa. Mas depois que aconteceu, a gente tem que saber o que fazer, então foi isso que eu falei com ela. Logo no primeiro dia, engraçado, que logo no primeiro dia, porque eu pensei que isso ia demorar um pouquinho, eu falei com ela, olha, seja consistente, porque às vezes demora um pouquinho. Porque a criança, geralmente, para extinguir alguns comportamentos, a gente chama de extinção de comportamento, ela leva um tempinho, porque o comportamento ele vai crescendo, e aí quando a gente inicia a fase de intervenção, a tendência dele é aumentar mais um pouquinho para quebrar, para conseguir aquilo que ele quer. Então, o comportamento está crescendo, a gente vem com a intervenção para ele cair, e geralmente as crianças aumentam um pouquinho mais, para ver se a gente vai ser consistente, a gente vai permanecer. E aí logo ele, no primeiro dia, brincou 30 minutos com o namorado, que eu achei até engraçado. E foi muito legal, porque eu esperava que isso ia demorar um pouquinho mais. Até falei com ela, olha, no início, quando a gente começa o procedimento de extinção, é normal que a criança ela aja com um pouquinho mais de antecedência, de intensidade, para que ela possa conseguir aquilo que ela quer. E aí eu dei essa orientação para que ela possa permanecer, porque quando a gente começa a intervenção, às vezes piora. A gente acha assim, piora porque a criança aumenta a intensidade que não está funcionando, mas eu falei para continuar porque é importante a gente manter esse comportamento. Resumindo, essa é uma parte da análise funcional do comportamento, que a gente, né, avalia uma criança para saber de onde vem, o que está reforçando aquele comportamento. Tá? Então a ideia é essa, né, a gente eliminar essa fonte de reforço que a criança está obtendo para, né, em relação ao comportamento inadequado. Então, se ela tem um comportamento que é o problema e ela obtém reforço desse comportamento, a gente tem que eliminar essa fonte de reforço e substituir. Então, como é o caso da criança que quer atenção, não adianta só você tirar a atenção, você tem que dar atenção de maneira adequada. Então, quando ela responder adequadamente, a gente dá o reforço necessário, que seria a atenção que ela necessita. E para isso a gente tem que ensinar ela como que ela obtém essa intenção da maneira correta. Então, em cada situação, ela vai ser necessário, né, responder de uma determinada forma para que ela tenha esse comportamento adequado. Nesse caso específico aqui, da criança que queria atenção, é a gente ensinar ela a querer brincar, a querer atenção, conversar, de maneira que ela possa ter essa atenção da maneira adequada. Então, a gente ajuda ela, né? Então, por exemplo, se ela gosta de brincar, de sair para passear, sair para andar de bicicleta, sair para o parquinho, a gente antecipa isso e fala assim, vamos lá, olha, eu pensei, o que você acha da gente fazer isso? Né? E aí a gente vai, e ela vai falar o que quer e tal, vai ser algo prazeroso, então ela vai responder de maneira adequada e ela vai ter a atenção que ela precisa. Tá bom, pessoal? Me diz aí se ajudou, se esse é um assunto importante para vocês. Tá? E essas estratégias funcionam tanto com crianças típicas quanto atípicas.
Então funcionam para todas. As crianças típicas vão aprender rapidamente, porque é muito eficiente, como no primeiro dia, sem treinamento, né, essa mãe conseguiu uma resposta de meia hora de brincar com o namorado, que antes ele não fazia nada, só brigava. Crianças atípicas talvez vai ter uma complexidade um pouco maior, dependendo do grau também, de uma criança que é verbal, que não é verbal, mas eu espero que tenha ajudado a vocês, né, pelo menos assim, para apagar alguns incêndios, e qualquer coisa vocês deixem nos comentários se acontece com vocês também, se isso é recorrente, como que vocês têm agido, e aí a gente vai conversando e eu vou sabendo se esse conteúdo é importante para vocês, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau!